No outro dia eu peguei no terceiro filho pródigo. Deus me deu hoje ao meu coração essa passagem para eu pregar. Pela manhã, eu estava num lugar e Deus estava falando comigo acerca dessa passagem, o que Ele quer tratar conosco hoje. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, diz assim: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Pai, essa é a tua palavra, meu Senhor da glória. O Senhor venha abençoar cada um de nós aqui através dela, e que nós possamos entender, praticar e possamos, ó Pai, sair daqui alimentados nessa noite, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu hoje, pela manhã, estava pensando nesse texto, e Deus fez eu pensar nesse texto. Eu estava pensando na relação pai e filho, né? A relação pai e filho. Qual é o pai que quer o pior para o seu filho? Qual é o pai que quer que seu filho quebre a cara? Qual é o pai que quer que seu filho sofra? Qual é o pai? Quantas vezes a gente tem que dizer não ao nosso filho? Quantas vezes o nosso filho quer fazer alguma coisa e nós não deixamos? Quantas vezes nossos filhos querem ir a alguns lugares e nós dizemos não? Quantas vezes isso acontece? E quantas vezes os filhos ficam revoltados, choram, porque não conseguiu fazer o que queria fazer? Quantas vezes isso acontece? E o que a gente vê é que quando o filho se rebela, o que a gente vê geralmente é eles quebrando a cara. Quando os filhos se rebelam, o que a gente vê é os filhos às vezes acabando com a sua vida. Lá onde eu moro, no Brasil, eu vejo uma porção de jovens onde eu tenho convicção, eu tenho certeza de que tem dezenas de mães chorando, que não tem nem ideia que seus filhos estão naquele lugar, vivendo uma vida destruída, arrasada pelas drogas, e de vez em quando morrendo, atropelados lá no Brasil, porque atravessa no meio dela e toma uma pancada e morre. Quantas vezes isso é direto? Quantas mães choram por um filho que virou assaltante, com medo de chegar a notícia que alguém matou, porque preso para a mãe é lucro. O problema é quando mata. Quantas mães choram por ver seu filho na boca de fumo, trabalhando por tráfico? Quantas? E aqui nós vemos uma situação dessa. Um filho que pede, esse homem tem 2 filhos. Um dos filhos pede a sua parte na herança para ir embora de casa. Cansou, não quis mais viver sob as ordens do pai, quis pegar a sua parte e ir embora. Quantas vezes a gente vê isso? E diz a Bíblia que o pai deu a parte dele da herança. E esse rapaz ele vai embora
e perde tudo vivendo dissolutamente, ele perde tudo. É muito triste quando a gente vê essas coisas acontecer. É muito triste. Eu imagino como é que esse pai ficou quando o filho pega um mundão aí, vai embora. O pensamento do pai é: será que está bem? Será que comeu? Será que está vivendo legal? Bom, dinheiro tem que eu dei. Será que ele não foi roubado? Será que a mente do pai vaga, porque o filho foi embora, não dá mais notícia, o pai se preocupa. E é nisso que Deus quer falar conosco hoje. O tema da mensagem de hoje que Deus me deu é: deixe o pai ser pai. Deixe o pai ser pai. São dois filhos. Um vai embora, perde tudo, se arrebenta, quer comer bolota de porco. E o outro continua debaixo das ordens do pai. O outro está bem de vida, o outro está comendo melhor, o outro está dormindo o sono tranquilo. Mas um não, um escolheu sair de perto do pai, um escolheu ir embora de perto do pai, e esse se arrebenta. O que Deus Ele quer falar conosco nessa noite é que Ele quer ser pai para nós. Ele quer exercer a função que é dele em nós. Só que o que nós temos que entender é que nós precisamos deixar Ele ser nosso pai. Nós precisamos deixar isso. Por quê? Porque quando eu decido fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero, eu estou dando as costas para a ordenança do Pai. Quando eu descumpro, quando eu deixo de cumprir aquilo que o Pai requer de mim, as ordens que o Pai passa para mim, quando eu deixo de cumprir, eu sofro, eu me entristeço, eu me arrasto, eu sofro derrota. E Deus, como Pai, Ele não quer isso para o filho. Ele não quer meu filho sofrer, Ele não quer meu filho chorar, Ele não quer meu filho adoecer. Então Deus, Ele nos trata de forma que nós possamos ser abençoados, que nós possamos ter vida. Então é necessário que nós devemos deixar Deus ser Pai. O que Deus quer ser nosso é Pai. Só que eu preciso deixar Ele ser Pai. Porque tem gente que diz não. Eu não vou falar o nome, mas eu conheço pessoas, e tem gente aqui que Deus conhece também, que fala assim: eu não quero Deus, eu não quero as coisas de Deus. O que essa pessoa está dizendo é: eu não quero que Deus seja meu pai. É isso que a pessoa está falando. Eu decidi que Deus é meu pai. E aí o que acontece? A pessoa está espraguejando a vida, está desgostosa da vida, a pessoa está afundando a cada dia mais, porque a pessoa decidiu que não quer que Deus exerça a função de pai na vida dela. A pessoa, ela quer ter o controle da vida dela, como se ela pudesse viver sendo a herança do pai. Quando o pai controla a nossa vida, nós estamos protegidos. Quando o pai controla a nossa vida, nós estamos guardados. Quando o pai controla a nossa vida, nós somos abençoados. Quando o pai controla a nossa
nossa vida, nós somos prósperos. Então eu preciso que Deus seja meu Pai. Eu preciso deixar Ele ser meu Pai. Aí eu começo a entender por que Davi foi um homem abençoado. Porque todo momento que Davi deixou de ser pai, ele foi vitorioso. Todo momento que Davi deixou Deus exercer a função de pai, porque Davi era uma criança. Davi, quando ia para a guerra, ele ia lá, pai, como é que eu faço? Ô pai, vou por onde? Ô pai, como é que eu vou agir? Lá vai da calamaçura, vai. Ei, calamaçura, como é que eu vou fazer, pai? E Deus, Ele dava a estratégia para Davi. Ele falava, vai pela frente, não vai, fica, vai por trás. Deus dava toda a estratégia do que ele tinha que fazer. E Davi vencia todas as guerras. Por quê? Porque ele ia na orientação do pai, ele deixava o pai ser pai. Porque quando o pai exerce a função de pai, o filho não sofre derrota. O filho não sofre derrota. Pode vir a guerra que for, pode vir a luta que for, o filho sai vencedor. Aleluia. E Davi experimentou isso. A única vez que ele saiu da orientação do pai, ele experimentou algo amargo, ele experimentou sofrimento, ele experimentou tristeza, ele experimentou a dor. A única vez que ele saiu da orientação do pai. E aqui nós vemos nessa parábola algo parecido. Um filho que fica debaixo da orientação do pai abençoado, um filho que decide continuar debaixo das ordens do pai, em paz, tranquilo, e outro que se acabou, se arrebentou todo, perdeu tudo, porque decidiu viver a vida do jeito dele. E é isso que Deus não quer de nós. Deus quer que nós deixemos Ele ser Pai. Porque senão a gente vai sofrer. Deus vira para Jonas e fala assim, olha só, te dou uma ordem. Eu sou o Pai. O Pai sou eu, Jonas. Eu vou te dar uma ordem. Tu vai para Nínive e vai levar um recado meu. Tu vai para Nínive e vai levar um recado meu. Jonas vira e fala assim, não vou. Jonas foi para outro caminho, foi para outro rumo. Quase afunda o barco, quase mata uma porção de gente e foi parar na barriga do peixe. Desobedece o pai para ver. Desobedece o pai para ver. Desobedece o pai para ver. A gente, quando era menor, hoje a lei não deixa o pai bater no filho. Não deixa. Eu nunca mais esqueço. Uma vez meu pai quebrou a porta do banheiro e eu estava dentro do box escondido. Eu só me protegi, meu pai só de soco, chute em cima de mim. E a minha mãe se meteu. Meu pai só parou de bater em mim porque ele deu uma cacetada na minha mãe sem querer. Quando minha mãe tomou uma do meu pai, aí meu pai parou de bater em mim. Hoje em dia, se fizer isso é cadeia. Está dando mais força para o filho se rebelar contra o pai. Hoje eu sou o homem que sou, agradeço meu pai. Porque essa foi a única surra que eu tomei do meu pai. Porque nunca mais eu quis experimentar outra. Nunca mais. Eu fiquei com medo de experimentar aquilo que eu experimentei e não gostei.
Nessa época, a gente apanhava, né? Deus não bate com mão, mas te apanha pra porra aqui quando ele desobedece a ele. A gente apanha muito, a gente sofre muito quando a gente decide não obedecer às ordens do Pai. E as ordens do Pai estão aqui na palavra, no que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer para toda a nossa vida. Quer ser abençoado na saúde? A receita está aqui, ó. Quer ser abençoado na saúde? Quer ser abençoado no casamento? Está aqui escrito também. Quer ser um filho abençoado? Está escrito aqui. Honra teu pai e tua mãe, que tem promessa de longevidade, muitos anos de vida. Muitos anos de vida quer dizer que você vai ter saúde, porque só vive muito que tem saúde. Está aqui. Quer ser abençoado financeiramente? Está aqui, está escrito. É fácil. Como diz um ditado aí, uma brincadeira do mundo, está sofrendo porque quer. Está sofrendo porque quer. Por quê? Porque eu quero fazer a maneira que eu quero fazer. Ao não quero ir para a igreja. Eu não quero frequentar tudo. Eu não quero orar. Aí ele está fazendo 42 dias de jejum. 42 dias. Ela está fazendo. Todos os dias. Às vezes eu estou lá de manhã, às 9 horas da manhã, eu estou falando assim, caraca, com muita fome. 9 horas da manhã, está cheio de fome. E ela vai comer lá para as 3, 4, 5 da tarde. Às vezes ela acorda, hoje eu estou com uma fome terrível. Eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero ter vida, eu não quero isso, eu não quero aquilo. A decisão de deixar Deus ser pai ou não é nossa. A decisão de obedecer ao Pai é nossa. Mas assim como aqui na terra o desobediente sofre, por quê? Por quê? Porque a filha engravida, porque a mãe fala, não vai para esse lugar, não sabe que esse rapaz ele não presta. Aí o que acontece? Vai, pega uma barriga, ainda vive apanhando o homem. Agora por quê? Porque não ouviu, porque não deu ouvido, porque quis fazer do seu próprio jeito, quis ouvir o coração. E até nisso a Bíblia nos fala que o coração do homem é enganoso para dar a resposta certa vem de Deus. Quer fazer do seu jeito, vai lá e se esborracha todo. Quantos adolescentes estão aí pegando barriga por aí, engravidando, perdendo a sua adolescência, porque tem que cuidar de bebê? Quantas? Porque não ouviu os pais, porque desobedeceu. Quanto sofrimento podia ser evitado se obedecesse? Na Bíblia também, só que na Bíblia é pior, porque nós estamos tratando espiritual. Quando o nosso espiritual desequilibra, o mundo físico desequilibra. E aí começa a vir espancada, começa a vir o que Deus quer tratar conosco nessa noite é: deixa o Pai ser Pai. Deixa o Pai ser Pai. Por quê? Porque Deus, Ele quer ser Pai. Ele ama ser Pai. Ele nos deu a condição de nós podermos ser chamados filhos de Deus. Mas a própria Bíblia fala que o filho que não obedece, ele não pode ser chamado de filho.
E rebeldia leva para dor. Rebeldia leva para sofrimento. Rebeldia leva para tristeza. E nós temos que aprender, irmãos. Porque senão vamos ficar tomando na cabeça o tempo todo. E o que é pior, temos a eternidade de sofrimento, irmãos. Eu fico trêmulo. Eu tenho pavor disso. Eu não sei vocês como é que pensam, mas eu penso isso o tempo todo. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho pavor de ir para o inferno. Se há um lugar que eu não quero ir para o inferno. E a única maneira de eu ir para o inferno é eu deixar o Pai ser Pai. A única maneira de eu ir para o inferno é eu tentar estar na linha. Irmão, se eu for fiel 20 anos e no 20º ano morrer sem estar fiel, eu joguei 20 anos no lixo. Se eu morrer no pecado, eu vou para o inferno no pecado. Eu estou quase 30 anos de cristão. Se eu não tiver com a minha vida procurando estar na linha, tentando estar na obediência, os 30 anos eu jogo no lixo. Porque tempo de crente não leva ninguém para o céu, não, irmão. O que leva a crente para o céu é obediência. E obediência ao Pai. É isso que leva a crente para o céu. Eu tenho muito medo disso. Eu fico preocupado com isso. Porque é isso que eu tento passar para a igreja o tempo todo, irmão. O que eu tento passar para vocês é: precisamos chegar ao céu. A Bíblia fala que se a nossa esperança é só para essa terra, nós somos as mais infelizes da criatura. Aqui é passageiro. Aqui nós podemos ter até 100 anos, mas acabou. A eternidade é 100, mais 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 100, e vai embora. A Bíblia fala que no inferno, as pessoas que vão estar lá vão procurar a morte e não vão achar, porque já morreram. Imagina o sofrimento. No lugar de choro, tem ranger de dente. A gente só arranja de dente quando está em sofrimento, irmão. E essa é uma preocupação. Mas nós vemos um dia que parece que as pessoas não estão preocupadas com isso, não, irmão. As pessoas estão tomando atitudes a qual elas acham que podem tomar, a qual elas acham que podem ter, e não estão nem aí. Elas obedecem a Deus quando quer e desobedecem quando quer. Só que eu problema, irmão. Se Jesus voltar na desobediência, está lascado. Se Jesus voltar na desobediência, já era, irmão. Não tem conversa piada, não. Jesus, poxa, eu estava na linha, eu estava com a minha vida direitinha, eu estava seguindo legal. Foi só uma tropeçada. Irmão, não tem essa não. Jesus, a Bíblia fala que é o nosso intercessor. Aqui na terra, ele é o maior advogado que nós temos. Só que ele volta como juiz. E como juiz ele vai ser mais rigoroso do que como advogado. Não vai ter brecha na lei para ninguém subir, não. O negócio é muito sério. É muito sério. E é por isso que Deus está querendo ser pai. Nós não sabemos até quando vai, não, irmão. Está próximo. Está próximo. Está muito próximo. É só você olhar os acontecimentos. Está muito próximo. O amor já se esfriou, irmão. A Bíblia fala que o amor se esfriaria. O amor se esfriou já, irmão. Ninguém tem comprometimento com nada. O pessoal quer farra.
O pessoal que a igreja que faça viagem, que faça passeios. O pessoal que a igreja, onde as pessoas vivam como se fosse um clube. A verdade é essa. Onde o microfone passa de mão em mão, onde faz um grupo de dança, onde faz coral para cantar, onde faz um grupo de jovens para cantar, onde faz... Eu quero isso, irmão. Ninguém está querendo saber de ler Bíblia, ninguém está querendo saber de orar, ninguém está querendo jejuar, ninguém está querendo saber disso não, irmão. O pessoal quer pegar o microfone de igreja para louvar, o pessoal quer pegar o microfone de igreja para se apresentar, o pessoal quer dançar com a desculpa que está dançando para Jesus, o pessoal quer passear, Páscoa, porque é acampamento de Páscoa, é acampamento de jovem, é acampamento de velho. É isso que nós estamos vendo aí, irmão. O comprometimento não está tendo não, irmão. As igrejas estão sofrendo, as igrejas estão gemendo, irmão, porque o povo não está querendo nada. O amor já se esfriou. O povo está com espírito de religiosidade. É igual o catolicismo. Eu fui para a igreja domingo e está bom. É igual, irmão, não muda nada. É o mesmo ritual. Aí o filho fala assim, amado católico, adora imagem. O que ele está adorando se ele está aí, irmão? O que ele está adorando se ele está aí? Outro dia uma mulher falou para ele assim, eu fui abençoada. Eu fui curado de um esporão no pé, andando no sal da igreja. Eu falo na igreja. Andei no sal, fui curado. Tem pessoas adorando outras coisas, irmão. Tem gente, a minha sogra, quando ela ia para a igreja, na casa dela tinha um quadro dizimista, para poder o diabo ver que naquela casa existia um dizimista. E aí ela estava protegida. Aí ela tinha uma faixa lá, igual faixa de campeão de futebol, que botava lá para proteger. Aí o meu filho uma vez falou isso aqui, quase jogou o trigo estava podre na geladeira dela, um ramo de trigo, quase jogou fora, mas o trigo estava abençoando a despensa dela dentro da geladeira. O crente não adora imagem, mas está adorando trigo, está adorando faixa, está adorando bota, está adorando, irmão. Ele não está entendendo que Deus não é palpável, não se pega não, irmão. A Bíblia fala que tudo que eu pedi oração, se eu creio, eu recebo, acabou, irmão. Eu tenho que aprender que eu tenho que orar. Lá em casa é toda hora lendo de oração, toda hora. Às vezes até fora de hora, às vezes eu estou querendo orar porque não está na hora, estou fazendo as coisas, para tudo para orar. É toda hora oração. É para falar disso, é para falar daquilo, é para interceder pelos outros. Quando os irmãos da igreja ligam para a oração, ela vai na hora para orar e tal, não sei o que. Toda hora. Aí tem que aprender a orar, irmão. Aí tem que aprender a praticar a palavra, a praticar o que o Pai nos ensina. Por quê? Porque nós precisamos ser abençoados. Aí nós recriminamos os irmãos católicos aí, o pessoal católico aí, mas estamos fazendo igual, até pior, irmão. Porque o julgo para nós é pior, porque nós conhecemos a verdade, nós conhecemos o que é certo e praticamos o que é errado. Isso tem um peso contra nós, irmão. O povo não está nem aí porque Deus falou, estão rasgando a Bíblia e vivendo da maneira que quer, irmão. Estão fazendo o que quer. E com a desculpa de falar assim, ó, Deus está me entendendo. É assim que Deus me entende.
A pessoa que nunca vem para a igreja fala assim: não, Deus me entende, porque eu trabalho muito, eu tenho muito o que fazer, não está dando para ir para a igreja. Deus entende. Só dá para ir domingo de vez em quando, porque também domingo eu trabalho a semana toda, não dá para ir todo domingo porque eu estou cansado. Então domingo tem que tirar um cochilo, tem que descansar. Deus vai entender que eu estou com o meu problema aqui, não está dando para fazer. Em todas as áreas assim. Na finança é a mesma coisa. Na finança é, estou todo enrolado, estou sem dinheiro, Deus está entendendo. Eu sei que Deus está entendendo a minha situação, minha vida está com 1 milhão, estou gastando dinheiro, A pessoa sempre tem uma desculpa para Deus, irmão. É como eu falei outro dia aqui, Deus não quer desculpa, Deus quer atitude, irmão. Eu peguei isso aqui outro dia. Deus não quer saber de desculpa não, Deus quer saber de atitude, irmão. Porque tem que ter atitude. Eu vou para a igreja, porque ele de culto. Eu tento lá, a igreja tem trabalho por aqui, a gente, por aqui. Quantas vezes a gente larga tudo, joga tudo pro alto para estar aqui dentro da igreja? Eu sou pastor, irmão, quer dizer nada não. Quer dizer nada não. Aí larga tudo para estar aqui. Esse mês passando uma festa tremenda, porque tivemos que completar o dia da igreja. Estava difícil para burro, ficamos duros, atrasando nossas dívidas, foi maior dificuldade para nós. A gente não fica reclamando com Deus não. Se tiver dinheiro, fecha. Se não tiver dinheiro, a gente fala com Deus e fecha. A gente pensa não, irmão. A gente cai para dentro e vamos embora. É isso que nós temos que entender, irmão. Deus não quer saber desculpa não, irmão. Deus quer nossa atitude, irmão. Deus quer que a gente cumpra aquilo que é certo ser cumprido. Aquilo não é certo ser cumprido. Eu não posso ter 2 horas para a igreja, 3 vezes na semana, que Deus entenda isso. Direto, depois for uma vez ou outra, mas direto. Complicado, irmão. Nós estamos vendo um dia de pessoas frias com relação ao espiritual, frias, que não querem saber, não querem se envolver com Deus, não estão querendo envolvimento com o Pai, e aí não estão deixando o Pai ser Pai. É tudo que Ele quer, é ser Pai, tudo que Ele quer é nos abençoar, é nos abençoar. Eu não estou falando que a gente não vai ter luta não, eu não estou falando que a gente não vai ter problema não, eu estou falando que a gente vai ter vitória. Aleluia. Eu estou falando que a gente vai vencer. Glória. A gente não vai morar no problema. Agora para isso, eu preciso deixar o Pai ser Pai. É como Davi. Deus não deixava de dar guerra para Davi. Davi tinha guerra toda hora, igual nós. Nós temos guerra toda hora. Toda hora é uma guerra. Davi também é a mesma coisa. Só que Davi vencia as guerras. E tem muito crente perdendo a guerra. Ou muito crente lutando a guerra há muito tempo. Não consegue vencer a guerra. Porque não está deixando o Pai ser Pai. O que Deus quer nessa noite é te convidar a ser filho. E o filho é aquele que ouve e obedece. O filho é aquele que não deixa de fazer o que o Pai manda. Aleluia. A Bíblia fala que nós temos que ser firme e constante. Não adianta eu ser filho hoje, eu sou filho amanhã, eu sou filho depois de amanhã, mas depois de amanhã, eu já me afasto. Eu já deixo de cumprir aquilo que o Pai quer. Eu tenho que ter constância. Porque a minha constância vai fazer de mim uma pessoa abençoada, porque eu estou vivendo debaixo da tutela do meu Pai. O texto mostra 2 filhos. Um que se esborracha, um que se arrebenta, e o outro que vive
uma vida de paz, tranquilidade e abençoada. Tanto que quando esse filho volta todo quebrado, o irmão reclama: ele é roubado nosso dinheiro, e o senhor vai trazer ele de volta? O senhor vai deixar ele voltar? Aí o pai fala assim: esse filho estava morto e reviveu. Aleluia. Ele estava morto e reviveu. O que o pai está querendo falar para o filho é assim: olha só, você viveu uma vida tranquila, calma, de paz, abençoada. Você nada te faltou, nada aconteceu. Agora esse aqui, tu está reclamando, mas esse aqui sofreu muito. Sofreu muito porque se rebelou. Sofreu muito porque não deixou o seu pai dele. Agora você não, você tem uma vida equilibrada, você não tem problema, você não tem perturbação. É isso que Deus quer mostrar para nós, irmão. A diferença de um filho rebelde, de um filho que não quer viver debaixo da ordem do pai, e de um filho que está vivendo debaixo da ordem do pai. Que nós possamos receber essa palavra essa noite, e que nós possamos deixar o Pai ser Pai, porque tudo que Ele quer ser Pai na nossa vida. Coloque em pé.